Ontem a gente viu toda aquela evolução histórica da administração pública, né? Modelo patrimonialista, burocrático, gerencial. O que a gente vai ver a partir de agora já é a realidade atual brasileira. Então, quer dizer, dentro do modelo gerencial brasileiro, o que o Brasil tem feito, né, para fazer com que esse modelo gerencial avance e seja, pelo menos no papel, positivo e próspero no sentido da execução melhor possível dessas políticas públicas todas associadas à qualidade. Só que aí, agora, é um momento que a gente vê nitidamente o modelo gerencial brasileiro funcionando com o uso das ferramentas que a gente estudou lá em gestão de processos. Então, por exemplo, gestão de processos, a gente estuda o que é processo, o que é análise, mapeamento e melhoria de processo. A gente estuda qualidade total e as suas ferramentas, reengenharia, downsizing, que são as estratégias, né, as metodologias de gestão de processo. Só que a gente vê aquilo na teoria, tem perguntas teóricas em prova, beleza, só que a gente não vê a aplicação prática no Estado. O que a gente vai ver agora é a aplicação prática no Estado das ferramentas que a gente aprende em gestão de processos. E aí, com isso, em 2005, no governo Lula, teve a publicação de um decreto apelidado de GES Pública. O que é o GES Pública? É o Programa Nacional de Desburocratização da Administração Pública, que coloca, obrigatoriamente, o uso dessas ferramentas, principalmente de gestão da qualidade, dentro dos órgãos públicos. E é um decreto legal, eu não sei por que ele foi revogado. Ele não precisava ter sido revogado, ele podia ter sido ajustado. Mas o seu Michel Temer revogou e colocou um outro decreto no lugar, que é o decreto 9094, de 2017. Que, como é muito recente, é do final de 2017, inclusive, salvo engano, setembro, agosto, pouco caiu em concurso. E nos editais que tinha, acho que foram 2 editais até aqui, não caiu nenhuma pergunta. Então, quer dizer, a gente não tem histórico de questões sobre esse decreto. Quando esse decreto foi publicado, e saiu lá, né, logo de cara, este decreto revoga o GES Pública, tal, eu imaginei que seria um GES Pública melhor escrito, melhor redigido. Por isso a revogação. Aí quando eu fui ler, ele não tem praticamente nada a ver com o GES Pública. O foco desse decreto 9094 é a desburocratização cartorial. Então, quer dizer, falando de, por exemplo, que no caso de um cidadão precisar de um serviço de um órgão, que ele não precisa mais pegar, por exemplo, tem que assinar um documento, aí ele levar a assinatura, reconhecer firma, voltar no órgão. O foco desse decreto 9094 é dizendo o seguinte: se já existem registros dentro do órgão sobre a atividade daquele cidadão para com o órgão, é o órgão que tem que ir atrás das autenticações e não o cidadão. É um avanço também, é bom. Óbvio que todos os cartórios, né, ficaram indignados com isso, porque é menos dinheiro entrando nos cartórios. Só que assim, indo um pouco além do que o próprio decreto 9094 coloca, os cartórios eles têm data para encerrarem suas atividades, porque não faz sentido serviço cartorial no Brasil. Se você cria outras ferramentas que diminuam essa burocracia e que façam com que o cidadão consiga comprovar que a assinatura é dele mesmo, direto no órgão, para que vai servir um cartório? Então, quer dizer, só que isso pode ser daqui a pouco espalhado para outras esferas. Até para a questão de inventários, até para a questão de, por exemplo, registro de imóveis, né, que também os cartórios fazem bastante, transferência de automóveis, transferências de bens de forma geral. O 9094 ele é um prenúncio de que, se os órgãos públicos todos funcionarem da forma adequada, correta e perfeita, não há necessidade do trabalho cartorial, porque aí todo mundo faria esses ajustes diretamente com os órgãos de direito em relação ao segmento daqueles serviços que precisam. Então, quer dizer, o decreto no papel é um avanço, eu considero, mas ele não precisava ter revogado o GES Público. Só que, na realidade, o GES Público não foi bem revogado. Por quê? O decreto do GES Público foi revogado. Só que, junto ao GES Público, existe o MEGP, Modelo de Excelência em Gestão Pública. Esse modelo de excelência continua existindo e continua sendo obrigatório aos órgãos adotarem. Então, quer dizer, mas não pelo GES Público, entende? Então, essa prática ainda continua. Tanto é que em todos os editais hoje, vocês já perceberam que as bancas ainda colocam GES Pública, depois vem uma alteração do edital, substituindo pelo 9094, que é tão costume, né, do GES Público estar presente, só que vem o 9094 e ainda vem escrito embaixo, Modelo de Excelência Gerencial.
né? Modelo de excelência em gestão pública e seus critérios de avaliações. Isso foi determinado pelo GES Pública, que foi revogado, mas continua existindo. Então, quer dizer, de alguma forma, o que a gente tem que estudar é o que estava no GES Pública. Só que agora não como um decreto, não como algo obrigatório, obrigatório aos órgãos por decreto, mas sim recomendado aos órgãos que participem, né? Então, como eu coloquei aqui, né, o GES Pública ele foi revogado em 2017, bem no finalzinho, substituído pelo 9094. Conforme eu falei, continuam as exigências dos modelos de excelência em gestão pública e continua o instrumento de avaliação dos órgãos, que é por meio de um questionário, enfim, que eu vou explicar detalhes para vocês. O STJ não faz exatamente nem o MSGP, nem GES Pública, mas ele fala de uma forma diferente. Que aí eu queria que você analisasse se é isso mesmo ou não. Que é o item 1.3, excelência na gestão dos serviços públicos. MSGP, né? É o MSGP. E aí... Nem número de lei, nem decreto, nem nada. É só isso. É porque o MSGP é um manual que estava atrelado ao GES Pública, que é um decreto. O decreto foi revogado, mas o manual continua existindo e tem que ser seguido, por recomendação. Então, isso é excelência na gestão dos serviços públicos? É sempre um MSGP. E aí foi bom você ter perguntado isso, que me lembrou de um outro comentário. Muitas vezes vocês ficam perdidos, né? O que estudar? Está ali escrito no edital, mas eu não consigo enxergar o que é isso. Tem coisas que vêm escritas no edital na parte de administração que é enchimento de linguiça, que está ali, mas não vai cair. Tem coisa que está ali, mas não está dizendo exatamente o que é, você fica perdido, é o caso. Quando está escrito lá, qualidade na gestão pública, qualidade nos órgãos públicos, qualidade do serviço público, a maioria estuda qualidade no atendimento, pensando no servidor, atendendo direitinho ali ao cidadão. Para cair qualidade no atendimento, tem que estar dizendo qualidade no atendimento ao cidadão. Aí é direto, entre o servidor e o cidadão, são as técnicas de atendimento. Quando está falando qualidade no serviço público, é o MSGP. É esse manual. Só que, gente, vocês não precisam pegar esse manual e ler inteiro. Sabe o que sempre cai sobre esse manual? Quais são as vertentes, as ideias, aí a gente vai ver pensamento sistêmico, liderança, constância de propósitos, que está tudo dentro do livro Gestão da Qualidade Total do Deming, e cai quais são os fundamentos, né, do MSGP, os princípios. Geralmente as questões estão associadas só a isso. Como a gente já vai ver daqui a pouquinho, questões que falam sobre isso. Então, vamos começar, antes da gente entrar no próprio decreto, no que era o GES Pública, mas aí uma breve introdução, porque o GES Pública foi revogado, para a gente entender o MSGP. Então, como eu falei, o GES Pública, ele é de 2005, né, 23 de fevereiro de 2005, né, o nome completo dele é Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Percebe que o decreto 9094 também tem como objetivo desburocratizar. Só que ele foi específico em relação a cartórios, principalmente. Tem outros detalhes que a gente vai conhecer, a gente vai ver o 9094 inteiro, que ele é pequenininho, a gente vai ver inteiro. Mas o GES Pública tinha o mesmo objetivo, só que o GES Pública era de forma geral, para todos os órgãos, sem exceção, em qualquer tipo de serviço. Enquanto o 9094 ele vai para suas especificidades. E aí o próprio texto do GES Pública, se você entrar no site, que ainda existe, ele coloca assim, é o resultado da evolução histórica de uma série de iniciativas do governo federal para promover a gestão pública de excelência. É óbvio que o próprio site do GES Pública vai supervalorizar o próprio GES Público, o próprio programa. Né? Série de iniciativas do governo federal para promover a gestão pública com excelência. Pô, a gente sabe que nenhuma crítica política, mas nenhum presidente recente se propõe excelência de alguma coisa. Mas é aquilo que eu sempre falo, os decretos, as leis brasileiras são ótimas, são excelentes, o problema é a execução. E o GES Público é um baita de um avanço, pelo menos no papel. E ele coloca, tem como principais características ser essencialmente público, e aí explicar isso é sempre fazer analogia com gestão de processo. Não tem como fugir disso. Se a gente pega a gestão da qualidade total, o objetivo é ter foco em quem? No livro Qualidade Total do Deming. Foco no cliente. Sendo assim, o GES Pública, foco em quem? Foco no cidadão. Né? É aquela concepção dentro da administração pública gerencial de tratar o cidadão como se fosse um cliente. Então, um cliente de uma empresa tem que sair de lá satisfeito, tem que sair de lá elogiando o serviço, feliz com a realização do serviço. Será que algum dia a gente vai até o Hospital Regional de Itaguatinga e sair de lá feliz com o atendimento que a gente recebeu? Quer dizer, será que a gente vai sair feliz com o atendimento? Ou melhor, será que vai ter atendimento? Né? Hoje a gente vai com essa dúvida.
mas o objetivo do gesto público é maravilhoso. E do modelo de excelência, consequentemente. Estar voltado, ser contemporâneo, o que isso significa? Que ele tem que ser atualizado constantemente. O uso das ferramentas gerenciais no gesto pública e no modelo de excelência de gestão pública devem ser sempre atualizadas. A iniciativa privada fez alguma coisa bacana, já vamos ajustar e trazer isso para o órgão público. Só que isso é um problema. Por quê? Porque a gente está amarrado numa porcaria de princípio constitucional, porcaria mais necessária, chamado princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Como todo mundo já estudou direito constitucional, já sabe. O princípio da legalidade diz que todos os atos administrativos devem fazer cumprir a lei. Aquilo que a lei não permite, está proibido. Isso amarra o modelo gerencial, o GES Pública e o MEGP. Por quê? O servidor público pode improvisar no atendimento? Não. Ele só pode fazer o que a lei determina. O que a lei não determina está proibido. Uma outra matéria é convergências e divergências entre gestão pública e privada. A principal divergência entre gestão pública e privada é que na iniciativa privada, aquilo que a lei não proíbe está permitido. Não proibiu, eu posso fazer. Agora, na gestão pública, não permitiu, não posso fazer. Então isso fica limitado. Como é que vai ser contemporâneo? Nesse sentido, então, tem que ser ágil e rápido nas mudanças a serem implementadas, se o princípio da legalidade diz que só pode fazer o que a lei determina. Até a lei ser divulgada, até a lei ser redigida, aprovada, divulgada, implementada, já está atrasado. Então, quer dizer, teria que ter uma flexibilidade maior. Isso entra de novo no paradigma da gestão pública brasileira, segundo Bresser Pereira. O modelo gerencial tem que avançar, tem que ser ágil, as mudanças têm que ser rapidamente implementadas, só que a burocracia brasileira, principalmente segundo Bresser, a pior constituição que o Brasil já teve, segundo Bresser, que foi a de 88, atrasa tudo, amarra tudo, porque ela é muito burocrática. E nesse sentido é mesmo. Só que, ao mesmo tempo, como não ser burocrática? Tamanha corrupção que ainda existe no país. Então, quer dizer, é o paradoxo que eu já tinha citado na aula anterior. Outra característica é estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade. Uma empresa não é aquela que entrega resultados, uma empresa decente, boa, focada. Um bom gestor não é aquele que entrega resultados e é cobrado por isso. O que o Gestão Pública colocava e o modelo de excelência continua colocando? Foco em resultado. Então, quer dizer, o processo não é tão importante, embora seja, mas o mais importante é o resultado. E o resultado tem que ser enriquecedor para quem? Para o cidadão, para o cliente. E, por fim, ser federativo, isso é, para todo o território nacional, independente da esfera, independente do poder. Seja no nível União, Estados, municípios, seja na área legislativa, executiva ou federal. Então, o GES Pública, que embora tenha sido revogado, mas o MEGP, o modelo de excelência, ele é válido apenas no sentido de órgãos ligados à União? Não. União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ele é só para o Poder Executivo? Não. Executivo, Legislativo e Judiciário. Então ele é federativo. Permite avaliações comparativas de desempenho entre organizações públicas brasileiras e estrangeiras. E com empresas e demais organizações do setor privado. Isso sempre pergunta em prova. O modelo de excelência de gestão pública brasileiro permite comparação com organizações congêneres. Correto. Por quê? O que é essa comparação? E aí, de novo, mais uma palavrinha que a gente aprende em gestão de processos. Lá em gestão de processos, qual é o nome da técnica em que a gente avalia, por exemplo, concorrentes e, de forma ética, a gente procura copiar os modelos de sucesso adaptado para a nossa realidade e evitar os modelos de fracasso? Qual é o nome disso? Benchmarking. Então, quer dizer, sempre a banca vai associar palavras de gestão de processos com MEGP, sempre. Então, ao invés de escrever dessa forma, a banca pode criar uma questão do tipo: é correto afirmar que a prática do benchmarking também se faz por necessária entre órgãos públicos brasileiros, estrangeiros e iniciativa privada. Aí você leva mais aquele olhar do direito mais engessado para a prova, do direito constitucional, do princípio da legalidade, você coloca falso. Porque você sabe que tudo isso é tão burocrático, imagina, comparar com órgãos públicos ainda vai, porque a gente está falando de governo. Mas comparar com uma empresa privada estrangeira, enfim, sim, questão correta. Porque é o benchmark, você adota as melhores práticas dos players do mercado, sejam eles concorrentes, parceiros ou até organizações que não tenham nada a ver com a nossa,
mas que adotem processos que podem ser copiados pela nossa organização e fazer a coisa dar certo. Então, quer dizer, percebe que eu acho que a maioria dos candidatos, quando estudam isso daqui, principalmente sozinhos, eles não vão atrelando isso à gestão de processo. Estuda como um decreto comum, como um modelo de excelência, um manual comum. E não. Ele é o tempo inteiro atrelado a todas as ferramentas que a gente vê em gestão de processo. Aí o texto ainda coloca, do próprio GES Pública, lá no site dele. Visto como uma política pública fundamentada em um modelo de gestão específico, o programa tem como principais características, percebe que eu já deixei em negrito isso aqui de propósito, já caiu em prova, características do modelo. Ser essencialmente público, né, orientado ao cidadão, isso eu já reforcei, tratar o cidadão como se fosse cliente, e respeitando os princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, LIMP. Da mesma forma que o LIMP norteia a redação de todos os códigos de ética no Brasil inteiro, o LIMP também norteia os objetivos e as ações do modelo de excelência gerencial e do antigo GES Público. Outro objetivo, ser contemporâneo, né, extremamente atualizado, alinhado ao estado da arte da gestão. Olha que bonito, né, a valorização do texto, segundo o próprio site. Terceiro, estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade. E os gestores públicos, então, passariam a ser cobrados por esses resultados. Só que não só o gestor, o órgão inteiro. Vocês vão ver daqui a pouco que o método de avaliação da excelência da gestão pública brasileira, segundo o MEGP, é por meio de um questionário que os órgãos precisam preencher. São 3 tipos de questionário, de 250, 500 e de 1.000 pontos. E tem restrições para cada tipo de questionário, como daqui a pouco a gente vai ver. E aí, por meio da resposta a esse questionário, vai se avaliando o serviço público brasileiro. Claro que a resposta a esse questionário precisa ser fidedigna, precisa ser honesta, enfim. E também não é só enviar o questionário e pronto, foi avaliado, porque isso daí é autoavaliação. Você precisa de avaliação externa também. E aí, representantes do modelo de excelência gerencial, né, o antigo comitê gestor do GES Pública também visita os órgãos, para poder ver se a resposta àqueles questionários realmente é a realidade. Então, tem que estar focado em resultados, né, impactos na melhoria da qualidade de vida, na geração do bem comum ao cidadão, e de ser federativo, como eu já falei, com aplicação a toda a administração pública, em todos os poderes e esferas do governo. Essas 4 características eu recomendo tenham de cor e salteado. Então, resumindo, ser orientado ao cidadão, contemporâneo, foco em resultado e ser federativo. Isso para o GES Pública, isso para o MEGP, para o modelo de excelência em gestão pública. Então, é óbvio que eu não vou explicar o GES Público, porque ele foi revogado, foi inclusive retirado do edital. Vamos direto para o MEGP, que dá na mesma. O que é esse MEGP então? Modelo de Excelência em Gestão Pública, é a tradução da sigla. Eu já vi provas colocarem MEG, sem o P, mesma coisa, tá? É sinônimo. Então representa a principal referência a ser seguida pelas instituições públicas, né, que desejam aprimorar constantemente seus níveis de gestão. Como todo modelo, contém diretrizes expressas e seus critérios de excelência gerencial, técnicas e tecnologias para aplicação em práticas de gestão implantadas com sucesso. Então, são 2 focos do modelo: criar as regras a serem seguidas de qualidade nos órgãos públicos e avaliá-los. Então, a gente sempre tem características exigidas, critérios de avaliação. Por isso que vem sempre no edital, modelo de excelência e critérios de avaliação. Então, resumindo, a gente tem que enxugar isso para isso. Quais são as áreas do MEGP e as ferramentas exigidas para que os órgãos utilizem e como é feita essa avaliação. Então, como ainda continua, para que tanto o MEGP quanto o próprio programa GES Público, que embora tenha sido revogado, acompanhe a dinâmica da sociedade brasileira e esteja em conformidade com as necessidades dos cidadãos, são fundamentais ações contínuas de inovação do modelo. E aí temos outro problema. Como é que se inovam modelos de gestão pública no Brasil presos ao princípio da legalidade? Porque inovação significa velocidade, inovação significa identificar a necessidade e mudar agora. Improvisar em prol do cidadão, fazer ajustes rápidos. E a gente sabe a velocidade que é para fazer uma alteração numa lei no país, principalmente quando essa lei não interessa a algum político de forma pessoal, né? Da sua comunicação e de garantia da sua sustentabilidade. Isso é uma palavrinha-chave do MEGP, a questão de sustentabilidade. Sempre todos os objetivos vão procurar fazer cada órgão ser sustentável. Isso é,
precisar cada vez menos de recursos do próprio governo para conseguirem executar suas atividades. Não é o caso do STM, não tem sustentabilidade no edital, mas no STJ não tem um item sustentabilidade? Pelo amor de Deus, não vai estudar a sustentabilidade para o STJ pensando em meio ambiente, preservação da camada de ozônio, não é nesse sentido. É principalmente sustentabilidade no sentido dos órgãos precisarem cada vez menos do repasse de impostos. Com isso, entre aspas, diminuiria a carga tributária do cidadão. Porque cada órgão seria independente financeiramente. Olha que maravilha. Que maravilha. Oi? Por exemplo, uma Petrobras não gera lucro? O primeiro objetivo da Petrobras seria que o seu próprio lucro se autossubsidiasse. Como que um órgão desse gera lucro? Bom, existe um orçamento-programa que determina a verba para cada órgão, não tem? Trabalhar dentro desse orçamento da forma mais econômica possível, não utilizando esse orçamento inteiro durante o ano. É uma forma de sustentabilidade. Você garante para o próximo ano já o recurso financeiro que não foi utilizado no ano anterior. Só que isso ocorre na prática. Os órgãos ficam desesperados no final do ano queimando verba. Por quê? Porque se eu não queimar a verba, minha verba do ano seguinte é diminuída. Mas é o que eu estou falando. Aqui é o mundo maravilhoso, florido, colorido, de tudo que funciona. Na prática, não. E esse é o problema. Se a gente levar a prática para a prova, lascou. Diga. Não, era só para falar que é para garantir pelo menos o mesmo valor do ano seguinte. No mínimo, né? E o que é um erro, concorda? Porque, se eu conseguir economizar, vamos gastar menos. Ao mesmo tempo, se a gente conseguir economizar esse ano, não significa que eu vá conseguir economizar no ano seguinte. Por que o Estado diminui a verba também? Entendeu? Eu lembro, por exemplo, eu tive a oportunidade há alguns anos de ter uma distribuidora de limpeza aqui na Praça do DI. E a gente vendia para algumas escolas públicas aqui do Distrito Federal. Essas escolas, como a compra de produto de limpeza é um valor pequeno, conseguiam fugir das licitações, né? E comprar diretamente. Chegava final de ano, tipo 15 de dezembro, as escolas já em recesso. Era um momento que elas compravam, mas tipo assim, se compravam R$500 por mês, elas faziam um pedido de R$20 mil de produto de limpeza. E eu sempre questionava, mas tudo isso para uma época de férias, com a escola fechada, sem aluno? E aí eu percebia esses diretores sem graça, né? E aí teve uma vez que eu me aproximei um pouco mais de um determinado diretor, de uma escola pública aqui de Taguatinga, aí ele abriu o jogo para mim e falou, não, Wendel, é o seguinte, se a gente não comprar pra caramba no final do ano, essa verba é cortada do ano seguinte. Eu falei, tá, mas você não vai usar esse produto. E outro, não é meu interesse, embora seja muito bom vender R$20 mil para cada escola, não é meu interesse te vender 20 mil. Ele, por quê? Porque se você comprar agora em dezembro 20 mil, você vai passar o resto do ano todinho sem comprar. Ele, não, ainda. Continua comprando normal em janeiro. Eu falei, mas como? Onde você vai enfiar esses produtos todos? Eu distribuo para cada funcionário da escola. Eles levam para casa. Então, quer dizer, olha só, para onde vai o nosso dinheiro? Entre aspas, né? Assim, eticamente, totalmente errado. Moralmente, ele ainda tinha uma conduta moral dentro disso, porque não ficava para ele, entendeu? Ele distribuía para a gente da vizinhança, ele distribuía para funcionário da escola, achando que estava fazendo bem. Não era o bem. Não ficava para ele, não era uma corrupção direta e pessoal, mas errado. Por outro lado, moralmente, eu entendi a posição dele. Eu não posso ficar sem a verba para o ano seguinte. Eu não precisei usar essa verba toda, então eu preciso queimar essa verba para poder ter garantia do ano seguinte que eu tenho essa verba de novo. Porque a regra que ele me explicou, na época, era essa. Sobrou 20 mil, então são 20 mil a menos do orçamento do ano seguinte. O que também não deixa de ser incoerente, é coerente. Entende? Mas a realidade de um ano para o outro, a gente vive uma economia inflacionária, os preços aumentam. Você cortar exatamente a verba da economia do ano anterior, talvez diminua um pouquinho, vai, ao invés de mandar esses 20 mil excedentes, manda só 10 mil, entende? Não, era radical também. Então, quer dizer, é uma bagunça. Só que eu tenho certeza que em leis, em normas, em códigos internos, tal, não era para ser assim. Entende? O problema no Brasil, como eu falo, é a execução. Né? Então, assim, para que tanto o MAGP quanto o GES Público acompanhem essa dinâmica, está falando, tem que estar em conformidade com a necessidade do cidadão. São fundamentais ações contínuas de inovação, que é complicado, como eu já falei, comunicação e garantia da sua sustentabilidade. Na prática é muito complicado.
Essa tela, eu falo que é assim, a principal do MRGP inteiro, que ela já resume tudo o que realmente a banca vai perguntar. Ela vai perguntar quais são os princípios, quais são os fundamentos e quais são as dimensões. E aí você não pode confundir esses três. Princípio, fundamento e dimensão. Então, princípios do MRGP. Sustentação do MRGP, né, o próprio MRGP se sustentar, até aí pode ignorar. O LIMP, esse você precisa sempre associar como princípio do modelo de excelência gerencial, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, olha só, falou princípio, são os 5 princípios constitucionais. LIMP, são os princípios do MRGP. Legalidade, fazer com que as leis ocorram, fazer com que cada ato administrativo faça cumprir a lei, aquilo que a lei não permite está proibido. Moralidade, respeitar os costumes do cidadão em cada ato administrativo, só que em primeiro lugar está a legalidade, né? A moralidade vem como um tapa-buraco da legalidade. Impessoalidade, considerar todos como iguais, sem qualquer tipo de distinção. Publicidade, todos os atos administrativos devem ser públicos, transparentes, abertos à sociedade, com exceção de 3 situações. Quais são as 3 restrições do princípio da publicidade, lá no direito constitucional? Investigação policial, interesse maior do Estado e interesse da gestão pública. Estou falando de direito constitucional, quem entra? E interesse da gestão pública, né? Então, a partir do momento que a publicidade... Fala aí, Orlandinho. Vou prestar meu chip para você, tá? Direito constitucional. Como é que você tá? Tranquilão? Beleza? Tá deixando, cara. Ué, ó você. Hoje é carnaval, velho. Uma. Tchau. Então, voltando. O princípio da publicidade, então, tem 3 restrições. Interesse maior do Estado. Parece que tudo é interesse maior do Estado que não seja divulgado, né? Porque a gente não tem acesso a nada. Investigação policial. Também quase tudo nesse país está sob investigação policial nessas esferas, né? E, além disso, colocar em risco a segurança da nação. Tirando essas 3 exceções, tudo deveria ser público, né? E, por fim, o princípio da eficiência, que é o melhor aproveitamento dos recursos, ser mais econômico, ser mais dinâmico, fazer melhor feito, né? Então, perguntou, princípios do modelo é o LIMP. Fundamentos da excelência gerencial. E aqui sim a gente tem a oportunidade de ver e revisar tudo que a gente viu lá em gestão de processo. Primeiro fundamento de excelência gerencial segundo o MRGP, pensamento sistêmico. O que vem a ser isso? E a banca, obviamente, ela vai criar questões envolvendo esses fundamentos. Quando a gente fala pensamento sistêmico, a origem desse conceito vem de uma TGA, de uma Teoria Geral da Administração. Qual TGA é essa? Teoria dos sistemas. A banca pode não ter TGA no edital, mas associar pensamento sistêmico e sua origem? Pode. Então, a teoria dos sistemas. Vamos fazer um breve resumo sobre essa teoria, que é de um cara chamado Ludwig von Bertalanffy. É o autor da teoria, essa teoria é de 1951. A teoria dos sistemas, gente, é o seguinte. Todos os livros que vieram surgindo sobre a administração, pós-revolução industrial, foram acompanhando a tendência ali daquele momento e criando inovações, inicialmente pensando no aumento da produção, aumento de tarefa. E aí a gente teve os 3 primeiros livros de TGA. Teoria científica, do Taylor, Teoria da burocracia, do Max Weber, e a Teoria clássica, do Fayol. Esses 3 primeiros livros são da Revolução Industrial até 1916, pré-crise de 29. Naquela época, o trabalhador era tratado como um pedaço da máquina, quebrou, joga fora, igual uma peça. Então, qual era o foco dessas teorias? O ser humano? Não, o foco era tarefa, aumento da produção. Veio a crise de 29, o trabalhador reclamando de falta de direitos, porque o trabalhador de 1929 não era o mesmo de 1903. Eram os filhos, eram os netos já da primeira geração. A primeira geração de trabalhadores da Revolução Industrial não reclamava de nada, agradeciam a Deus a oportunidade de trabalhar como escravos numa fábrica. Porque era melhor trabalhar praticamente como escravo numa fábrica, mas não sendo escravo, do que ser um ex-escravo sem ocupação, de ser um plebeu miserável, pelo menos alguma forma de ganhar algum dinheiro. Só que a galera de 1915 para frente começou a reclamar. Começaram a fazer greves, motins, rebeliões, sindicatos começaram a ser constituídos. E aí, pum, estoura a crise de 29. Quando a crise de 29 estoura, TGA vai para o outro lado, começa a olhar para o ser humano.
Por quê? Os donos das fábricas perceberam que se não olhassem para o ser humano, não olhassem para o trabalhador, iriam continuar greves, motins e rebeliões, o trabalhador iria continuar a tacar fogo na fábrica e a fábrica ia falir. Então quer dizer que os empresários, depois da crise de 29, ficaram humanos e bonzinhos? Não. Eles fizeram também pensando em si mesmos, para não deixar a empresa fechar. Por outro lado, como a gente viu ontem, a administração pública, a partir dos anos 30, foi para qual modelo? Burocrático. Leis, regras, normas, procedimentos. Por exemplo, CLT, leis trabalhistas para o mundo inteiro. Vocês acham que o modelo burocrático, inicialmente implementado, assim, a primeira intenção era a eliminação da corrupção? A primeira intenção não era essa, embora fosse uma intenção forte. A primeira intenção de verdade era colocar caos dessa sociedade que o mundo inteiro estava em greve, estava em motim e rebelião, e se espalhou pelo mundo inteiro. A crise de 29, ela se espalha pelo mundo inteiro, não foi só especificamente nos Estados Unidos. O problema é que tudo que ocorre na maior economia mundial gera reflexo no resto do mundo, né? Vocês lembram recentemente da crise de 2008, nos Estados Unidos, como refletiu no mundo inteiro. Então, assim, o primeiro objetivo da introdução do modelo burocrático era fazer a produtividade voltar a crescer. Só que olha a ideia do modelo burocrático, embora essa palavra burocrático, negativa, enrolada, engessada, como a gente tem a ideia da palavra burocracia para os dias de hoje, o objetivo daquela época era eliminar a corrupção do patrimonialismo, criar leis para áreas que nunca tiveram leis, colocar ordem no caos. O objetivo era maravilhoso. Associado aqui ao assunto de agora, com as leis trabalhistas, foi um avanço para a sociedade mundial, brasileira também, não foi diferente, e justamente na era Vargas, pai do modelo burocrático. E aí as teorias não falaram mais sobre tarefa. Olha o mundo agora, leis trabalhistas, isso nos anos 30. Leis trabalhistas, modelos burocráticos sendo implementados nos governos. Os livros não precisam mais falar de foco em tarefa, começa a falar de foco em pessoas. E aí, nessa primeira mudança de TGA, o primeiro livro é de 32, Teoria das Relações Humanas, de um cara chamado Elton Mayo. Foi o primeiro autor a falar de motivação, enfim, de uma forma pobre, mas falou. Por exemplo, ele fez um estudo onde ele mudou a cor das lâmpadas, percebeu que a produtividade aumentava ou diminuía com a mudança da cor das lâmpadas, e ele disse então que o trabalhador se motiva por mudanças no ambiente. Cuidado, para quem não viu Gestão de Pessoas comigo, nunca o Elton Mayo falou de luminosidade com motivação. Isso é criação das bancas. Não é a luminosidade do ambiente que impacta a motivação, é mudanças no ambiente. Qualquer tipo de mudança. Só que ele fez o teste com a luminosidade primeiro. Hoje a gente sabe que a motivação é interna. Se ela é interna, não é a mudança física do ambiente que me motiva. Quem me motiva sou eu mesmo. Só que você concorda que a mudança física do ambiente pode me deixar satisfeito? E uma pessoa satisfeita é mais facilmente automotivável, automotivada. Então, quer dizer, essa correção ocorreu nas teorias mais recentes. Teoria comportamental, que aí veio Maslow, Herzberg, Vroom, né, esses autores todos que a gente estuda como pais das teorias da motivação lá em Gestão de Pessoas. Só que olha só, a primeira teoria que fala de gente, já fala de motivação, foi um avanço. Embora falando errado para os dias de hoje, foi a primeira. Depois disso vem uma teoria para criar uma estrutura para o ser humano, para esse trabalhador que agora está cheio dos direitos. Teoria estruturalista, de 1948. Olha a distância da primeira teoria para a segunda na nova era pós-crise de 29. A primeira teoria do Elton Mayo, Teoria das Relações Humanas, é de 32. A segunda teoria é de 48. Demorou muito. Mas por que essa demora? A teoria do Elton Mayo fala de motivação em 32. Até as empresas entenderem e começarem a olhar para o ser humano melhor. Demorou para quebrar esse costume com foco na tarefa, que era o modelo anterior. Ao mesmo tempo, leis trabalhistas se espalhando pelo mundo inteiro. Não foram implementadas na mesma época, no mesmo ano. Então demorou aí uns 10 a 15 anos para que todos os países tivessem suas próprias leis trabalhistas e implementassem seus próprios modelos burocráticos. E aí em 48 veio essa outra teoria. Aí daí para frente foi uma teoria a cada 2 anos praticamente. E aí depois dessa teoria estruturalista que eu cheguei onde eu queria chegar. Veio essa, teoria dos sistemas de um biólogo. Aí você deve se perguntar, o que biologia tem a ver com gestão? Para a gente entender o que é pensamento sistêmico, a gente tem que entender o que esse biólogo pensou. O Bertalan Fay, em 51, publica esse livro dizendo o seguinte: por ele ser biólogo, obviamente que ele faz analogias com biologia,
e administração, gestão de empresas. E aí ele faz a seguinte analogia, e é perfeita até os dias de hoje. Um ser vivo não é um conjunto de sistemas? Por exemplo, no nosso organismo, a gente tem sistema circulatório, sistema respiratório, todos os sistemas interagindo. Uma empresa não é um conjunto de sistemas? Várias pessoas interagindo, internamente primeiro falando? Também. Então isso deve ser gerenciado como um sistema biológico. Por quê? Porque a organização é feita de gente, então uma organização é viva, tal qual a biologia explica. Foi nessa teoria, e quando se fala pensamento sistêmico, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o seguinte, é a ideia, é a concepção de organizações ou sistemas abertos. Qual é a diferença entre um sistema aberto para um sistema fechado? Um sistema fechado é uma pedra. Uma pedra não recebe influência do mundo à sua volta e nem influencia de volta o mundo ao redor. Ela é fechada nela mesma. Agora, um ser vivo, ele recebe influência do mundo à sua volta. Ele sente frio, ele sente fome, ele sente sede, ele sente calor. E ele, de alguma forma, ele também influencia o mundo ao seu redor. Então, quer dizer, qualquer ser vivo, desde um ser vivo mais estático que possa ser, como uma planta, até um ser vivo mais complexo, um organismo mais complexo, recebe influência do mundo à sua volta e influencia de volta o mundo ao redor. Olha o pensamento do Bertalan Faye. As empresas até então não escutavam clientes, faziam o que achavam que deveriam fazer. As empresas até então não se comparavam com os concorrentes, se achavam melhor que os concorrentes. Então, olha a ideia do Bertalan Faye. Empresa, já que você é um sistema vivo, tal qual a biologia, olhe para o concorrente, escute o seu cliente, seja um sistema aberto que recebe influências do mundo à sua volta e, como empresa, você vai receber essas influências e devolver essas influências para o mundo. Isso a gente chama hoje de feedback e retroalimentação. Recebo um feedback do mercado, ajusto o meu produto, crio um produto novo, elimino o produto antigo e devolvo isso para o mercado. Então é uma palavrinha-chave para a gente entender o que é pensamento sistêmico, que vem lá da teoria de sistemas. Concepção de sistemas abertos. Isso é chave. Diga. Essa teoria de 1951, a crise de 29 não aconteceu exatamente por causa dessa falta de leitura do que o cliente queria e por essa da empresa de fazer tudo que ocorreu. Aí você está estranhando porque que, se a crise de 29 teve como um dos motivos clientes reclamando que só compravam as mesmas coisas, por que essa teoria só surge em 51, né? O que a gente teve nos anos 30 e 40? Segunda Guerra Mundial, atraso. Aí atrasa tudo. Não é que estudos não foram feitos entre 1929 e 51. Para esse cara ter publicado esse livro em 51, ele devia estar escrevendo isso aqui desde 45. Entendeu? Então, assim, estudos existiam, artigos existiam, livros sem expressão começaram a existir, mas, assim, considerado pai da teoria, marco histórico, que a partir daí é assim, é esse livro. É aquilo que eu já expliquei em TGA, você assistiu. Nenhuma teoria, ela não é única, ela é influenciada pela teoria anterior e ela influencia a próxima. Só que para a hora da prova, a gente tem que saber exatamente em qual teoria surgiu cada palavra-chave. Mas na prática, né, no que ocorreu na evolução histórica, para o Bertalan Faye ter escrito isso é porque ele ouviu isso de alguém antes. E ele foi ampliando a ideia, foi pesquisando mais, entendeu? Então, falou pensamento sistêmico, primeira concepção, sistemas abertos. Receber influência do mundo à sua volta e influenciar de volta o mundo ao redor. Segunda concepção que o Bertalan Faye coloca, da biologia, entropia. Cai ou não cai essa palavra pra caramba em questões de provas, que vocês já viram de provas passadas? O que é entropia, gente? É a única certeza da vida. A morte. Entropia é isso. Todo ser vivo vai se degenerar. Todo ser vivo vai morrer. É a única certeza da vida. Olha a analogia que o Bertalan Faye traz para a gestão, inicialmente privada, né? Porque TGA é escrito fundamentalmente pensando na iniciativa privada. Se todo ser vivo morre, e uma empresa tem clientes, e uma empresa tem funcionários, e uma empresa tem fornecedores, e todos são seres vivos, todos vão morrer também. Então, quer dizer, é certo, toda empresa um dia fecha. Toda empresa um dia vai à falência. Isso é certeza. Só que é óbvio que nenhum ser vivo quer morrer. Até mesmo organismos não racionais lutam por uma sobrevivência mais tempo, de forma automática. Nós, seres humanos, lutamos por uma sobrevivência por mais tempo, de forma racional. O que o ser humano criou
contra a entropia, contra a degeneração. Alimentação macrobiótica, academia, Herbalife. Herbalife não, porque a Herbalife não dá saúde para ninguém, só dá diarreia. Eu tenho raiva de Herbalife. Que mais? Silicone, botox, alimentação macrobiótica. Isso não são formas de desacelerar a degeneração? Mas não tem jeito, meu irmão. Tu pode durar 100 e 500 anos igual Niemeyer. Tu vai morrer um dia. Isso não tem como fugir. Olha o pensamento do Bertalan Fire. Empresas, vocês querem durar mais tempo. Vocês não querem morrer quando seu último cliente morrer. Vocês não querem morrer quando seu último fornecedor morrer. Vocês querem continuar existindo. Então, como desacelerar a morte de uma empresa? Escutando o cliente, fazendo o que o cliente deseja. Não só se preocupando com os atuais clientes, mas se preocupando em captar novos. Daqui a pouco eu transformo tudo isso em gestão pública, tá? Na opinião de vocês, o que é mais barato para uma empresa? Sustentar e manter clientes antigos ou captar clientes novos? O que seria mais barato? Manter clientes antigos é muito mais barato. Por quê? O cliente antigo cria relacionamentos. E em relacionamentos, assim como em relacionamentos pessoais, passa um tempo, você admite algumas imperfeições. Algumas. Então, um exemplo disso em relacionamento pessoal. Começo de namoro, maior cuidado para falar um com o outro. Né? Sem querer, logo depois do começo de namoro, um dos dois lados, sem querer, solta um pum, solta um arroto. Fica todo mundo sem graça. Final de casamento, faz campeonato de pum embaixo do edredom. Então, quer dizer, falhas em relacionamento são permitidas com o passar do tempo, concorda? Algumas, né? Não todas. Nojento esse exemplo que eu dei. No sentido de relacionamento entre cliente e empresa, vocês têm fidelidade provavelmente com várias marcas ou com várias empresas. Pela fidelidade que vocês têm a essas marcas, não admitem algumas falhas dessas empresas de vez em quando? Depende da falha. Um aumento de preço de vez em quando, você admite e continua cliente. Uma falha no atendimento por parte do vendedor, que você faz, esse vendedor é novo, não está nem acostumado comigo, você admite. Só que hoje a paciência do cliente do século XXI está muito pequena. Na realidade, eu acho que a paciência nem existe mais. A gente até admitia mais falhas de atendimento há pouco tempo, anos 80, anos 90. Dos anos 90 para cá, a gente não está mais engolindo muita falha em atendimento, não. Por qual razão? O número de fornecedores aumentou pra caramba, de todos os serviços que a gente usa. Antigamente a gente era refém celular, só tinha TCO, que hoje é a Vivo. Hoje você tem 5 empresas, porcarias, mas tem. Antigamente você tinha poucas faculdades, só no Distrito Federal você tem 78 marcas de faculdade. Então, quer dizer, percebe, se a gente tem mais opções, para que eu vou ficar insistindo em quem me atende mal? Eu já procuro a outra opção. Relacionamento também não é diferente. Relações, de qualquer forma, hoje, no século XXI, são muito descartáveis, porque hoje as pessoas têm mais opções. Então, vamos trazer isso para a gestão pública. A gente tem um problema na gestão pública atual. Tem certos serviços que, por enquanto, a gente ainda é refém. Eu só posso comprar água para minha casa de quem? CAESB. Eu não tenho outra opção. Eu só posso comprar energia elétrica de quem? SEB. Eu não tenho outra opção. Mas você concorda que as privatizações surgem justamente para acabar com esses monopólios, mesmo que governamentais? Surge. Você passa a ter opções. Só que não esquece, galera, eu estou colocando na cabeça de vocês a ideia do mundo maravilhoso que funciona. Privatizações feitas de forma bem feita geram opções para o cidadão. Aonde, pela competitividade de mercado, o que essas organizações vão ter que fazer para conquistar cada cliente, cada cidadão? Menores preços, maior qualidade. Lei de mercado. É o que ocorre hoje? Menores preços e maior qualidade no que foi privatizado? Não. E no que é do governo, menos ainda. Só que o que cai na prova é a teoria. Em teoria, é assim que funciona. O Estado, então, privatizando e terceirizando praticamente todas as suas execuções de políticas públicas, ele entraria como um player, como um jogador desse mercado em algum momento? Entraria como regulador. Como entrar como um player, como regulador? Vamos supor, por exemplo, as telecomunicações foram todas privatizadas. Né? Não tem nenhuma empresa do governo, com exceção da Embratel, que tem alguma participação do governo hoje, mas não tem nenhuma empresa ali que concorra em celular, por exemplo, do governo. São todos privatizados. Aí vamos supor que o mercado está sem qualidade, com preço muito elevado. Dentro do modelo gerencial avançado, o que qualquer governo poderia fazer? Criar uma empresa de telefonia móvel para concorrer com as privatizadas.
Mas com que objetivo? Não o lucro, não o crescimento, mas temporariamente, ao concorrer com as privatizadas, obrigar as privatizadas a ampliarem a qualidade e diminuírem seus preços. Só que para isso, concorda que essa empresa do governo teria que ter muito mais qualidade do que as atuais privatizadas? Isso vai rolar no Brasil de hoje? Ainda não. Quer ver um exemplo que vocês presenciaram há poucos anos? Vocês lembram há poucos anos que Caixa Econômica e Banco do Brasil reduziram seus juros? E o que o mercado inteiro acabou fazendo com isso? Todos os bancos particulares reduziram seus juros na sequência. Isso é um exemplo de o governo entrando como um agente regulador competitivo, com um player, com um jogador no mercado. Isso é característica de modelo gerencial avançado. O que ocorreu nos bancos naquele momento já era uma característica de modelo gerencial mais avançado. Isso é o contrário da entropia, concorda? Que é sobreviver mais tempo. Então, qual é o outro conceito que as bancas colocam para a gente entender pensamento sistêmico? Negentropia. Neg entropia. Também tem outro termo que as bancas usam. Entropia negativa. Aí você vai falar, gente, eu peguei o MAGP, já dei uma folhada, já estudei isso alguma vez na vida, eu nunca associei com essas coisas. Tenho certeza que a maioria de vocês nunca associou. Só que se você não associa, você não vai conseguir responder questões, como eu vou mostrar daqui a pouco, que criam essa associação direta entre o MAGP e gestão de processos, e gestão da qualidade, Deming, Ishikawa, entra tudo isso no MAGP. Só que não diretamente. Você pega o MAGP e não cita nenhum nome desses. As questões correlacionam. Cuidado na hora da prova com o seguinte: entropia você sabe que é a morte. Aí vem entropia negativa. Você concorda que a expressão negativa traz consigo já uma carga negativa? Uma coisa ruim? Entropia negativa é algo bom ou ruim? Ótimo. Porque se a entropia é a morte, a entropia negativa é desacelerar a morte. Só que vocês já estão imaginando a possível troca de palavras que a banca pode fazer, tentando te confundir, achando que a entropia negativa é algo ruim. Ok? Na realidade, a entropia negativa, ela é positiva, de cunho positivo, né? Outra palavrinha que o Bertalan Fay traz para essa ideia de pensamento sistêmico: homeostase. Todas essas palavras, gente, vocês já viram isso na biologia, lá na época do primeiro ano do segundo grau, segundo ano, que a gente não lembra, né? O que é homeostase na biologia? É a característica que todo ser vivo tem, todo sistema tem, de se manter em equilíbrio. Então, por exemplo, nosso organismo, ele procura sempre se manter em equilíbrio. E aí a gente tem um equilíbrio entre os nossos sistemas e nós, como organismos individuais, procuramos nos manter em equilíbrio com os outros organismos ao nosso redor. Sejam organismos similares, seres humanos, seja o reino animal, seja o reino mineral, seja o vegetal, e aí por aí vai lá para a biologia. O que isso tem a ver com organizações hoje? Toda empresa não tem que se manter em equilíbrio financeiro, área de produção, área de vendas, se mantém em equilíbrio com a sua vizinhança, com a sua comunidade, com seus clientes? Homeostase. E a última palavrinha da biologia que o Bertalan Fay coloca em gestão, para a gente entender o que é pensamento sistêmico: homeorrese. O que é homeorrese na biologia? É a característica que todo ser vivo tem, se mantém em equilíbrio quando atacado. Procurar um equilíbrio automático. Exemplo: você corta a carne, cicatriza. Homeorrese. Busca do equilíbrio quando atacado. Bom, o que seria isso na gestão de empresas? As empresas vão ser atacadas todo santo dia por concorrentes. E eu tenho que buscar esse equilíbrio quando atacado. Eu não posso ficar quieto. Embora, em alguns momentos, a melhor estratégia é a não reação, mas isso é pensado, é planejado. Não deixa de ser homeorrese também. Se você entendeu o significado dessas palavras dentro da teoria dos sistemas do Bertalan Fay, você começa a entender o que é visão sistêmica. O que é uma empresa de visão sistêmica? É uma empresa que consegue trabalhar essas características todas e, ao mesmo tempo, estar antenada com o mercado, escutando o seu consumidor, levando em consideração suas angústias, sugestões e ideias, antenado com o concorrente, antenado com evoluções de leis que podem ocorrer daqui a um tempo e já me antecipar a isso. É uma empresa totalmente aberta e dinâmica. Agora vamos transformar isso em gestão pública. Vocês conseguem imaginar essas características do jeitinho que eu expliquei em teoria, sendo aplicadas da mesma forma no Estado brasileiro hoje? É tudo engessado. Então, quer dizer, como é que eu vou fazer com que um órgão tenha visão sistêmica preso ao princípio da legalidade?
onde o servidor só pode fazer aquilo que a lei permite. Aqui não cabe improviso na gestão pública brasileira de hoje, por causa da burocracia excessiva da Constituição de 88. Mas aqui ele se faz por necessário. Porque a partir do momento que eu tenho um cliente, um cidadão na minha frente, que tem um problema a ser resolvido, eu não resolvo imediatamente, fazendo ele saindo de lá encantado, eu não estou seguindo esses princípios do pensamento sistêmico. Cuidado em prova, que pensamento sistêmico pode aparecer com outro nome. Pode aparecer o termo pensamento sistêmico, que é sinônimo de holístico. Então, apareceu o termo holístico ou sistêmico, são sinônimos. Só que a visão holística de sistemas, ela é mais filosófica. A visão sistêmica de sistemas, ela é mais prática, é mais focada no direto ao ponto, como a gente está vendo aqui. Mas são sinônimos. Então, isso é pensamento sistêmico como um dos fundamentos do modelo de excelência gerencial, sendo levados da iniciativa privada para a execução dos serviços públicos.